E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto aí, porque é só para dar uma atualização de informação para vocês que saiu recentemente aí, né? Um memorando, talvez, uma publicação da Konami falando sobre a banlist que eles desistiram de trazer pra gente, né? Vamos entender um pouco melhor essa frase, assim, porque ela é um pouco mal explicada. Mas, como vocês podem ter visto aí, né, na semana passada eu até trouxe aqui pra vocês a banlist vazada, que provavelmente seria a banlist oficial e que a gente meio que nunca vai ficar sabendo porque a Konami desistiu de entregar a banlist pra gente. O que é bem interessante, porque eu acho que dessa vez fez muito sentido o motivo. E por que eu tô falando dessa vez? Vamos lembrar um pouco do que aconteceu no ano passado, que a gente ficou 6 meses sem banlist. A gente, na época que tava para receber a banlist, a Konami virou e falou: olha, tá lançando umas cartas aí novas, a gente não vai dar banlist agora, vai esperar só pro final de agosto. E aí a gente ficou um intervalo de tempo muito grande jogando no mesmo formato ali, né, do Snake Eye. E essa foi a maior banlist da história, assim, né? Em termos de mobilização como um todo. Se não me engano, até mesmo em quantidade de cartas. E aí virou-se o meme ali do famoso Late August, né? A gente começou a usar praticamente em todas as situações de vida. Quando você quer uma coisa que nunca chega e nunca chega, a gente fala, pode ficar tranquilo, o Late August vai aparecer aí. E quase que como uma ironia do destino aí, não é possível que isso foi coincidência. A Konami avisou, né, que a banlist que era para sair no final de julho, mais ou menos, que é onde a gente tá agora, que ela vai lançar só no final de agosto. Então, mais uma vez, a gente tem aí o Late August da banlist. E assim, eu acho que dessa vez fez sentido. Antes a gente precisava ter tido algum hit e a Konami realmente acho que ela errou muito no ano passado. Mas nesse ano a gente tem o lançamento de umas novas coleções aí, principalmente a gente vai ter o Mundial, que é, digamos que um marco de transição de situação muito grande, né? Por que eu acho que é tão importante? Pela banlist, principalmente, que eu tinha trazido para vocês que vazou, né? Lembrando algumas das principais cartas aí, né? A White Binder, o Duo Drive, que são cartas muito relevantes, elas são cartas que não estão na banlist do Mundial. E isso é muito relevante. Porque o Mundial vai ser mais pro final aí desse próximo mês. E imagina você ficar, já tá um mês jogando com um novo conjunto de cartas e de repente você vai assistir o Mundial e cartas que estão banidaças aparecendo e figurando como as principais cartas. Porque o que se espera é que o Mali seja o deck do Mundial. E aí, eu acho que isso traria uma incoerência muito grande. Então faz sentido a gente esperar sair esse Mundial e essa transição de formato de verdade, saindo do formato do Malice e entrando aí no formato do Yuumi, K9, Dragon Tail e etc. Então, dessa vez eu acredito que fez bastante sentido aí, dentre as possibilidades do que fazer, mas talvez isso gere alterações nessa banlist que eu mostrei para vocês aí, né? Supondo que essa banlist seja de fato a banlist oficial, que eu acredito de verdade que seja, tá? Mas talvez tenham adições, principalmente. Eu acredito que as cartas que estão nessa banlist, elas vão continuar sendo exatamente as mesmas, né? Só dando uma recapitulada, tem o vídeo aí para vocês, se vocês quiserem pescar aí no canal, mas a gente teve aí basicamente a morte ou o aleijamento do Malice, que perderia a White Binder, e os rank 4 que buscam cartas. Então, tanto a Banshee quanto o Feral-Imps, quanto o Dodrive, teoricamente, estão indo embora. Assim como a Harpy's Featherstorm, a Barrier Statue. E aí, como vocês podem ver, tem algumas cartas, por exemplo, essa Harpy's Featherstorm, essa Barrier Statue, que são cartas que são muito condizentes, muito plausíveis de ser banidas independentes da situação. Ou seja, espera-se que numa virada de formato, no atraso de banlist, essas cartas que estavam no radar continuem estando exatamente no radar.
Assim também vale para as cartas aí, por exemplo, né, o Maris, já que o plano é matar o Maris e esperar ele jogar só até o Mundial, então o Maris vai ser morto do mesmo jeito. O Raizial, mesma coisa, se o plano é matar o Raizial, esperar ele até o Mundial, ele vai continuar sendo morto do mesmo jeito mais pra frente. Agora, o que eu acho interessante, que talvez tenha algum tipo de mudança de decisão, são duas coisas que eu acho que não estavam nessa banlist nessa banlist vazada, né? E que eu acho que eles podem acabar mudando com esse atraso. Que é, a primeira foi algo que foi murmurado em muitos momentos, que seria o banimento do Number 67. Que é uma possibilidade dele aparecer aí, o banimento preventivo do Number 67. Pra quem não sabe, né? Os decks que estão aí prestes a reger o próximo formato, principalmente o deck de K9, que é um deck que roda bastante level 5 e faz rank 5 com uma facilidade muito grande, ele consegue fazer esse Number 67 dos dadinhos aí. E o efeito do Number 67, para quem não sabe, você pode detachar duas matérias dele, e aí cada jogador roda um dado duas vezes, e o jogador com o maior total não pode declarar efeitos nem atacar até o final do turno seguinte. Né? Declarar efeito de monstro e nem atacar até o final do turno seguinte. E ele tem um efeito aí, né, que ele pode, quando um dado é rolado, escolher que um dos valores seja 7. Dessa maneira, você pode, quando o oponente rolar os dois dados dele, você vai poder fazer com que um dos valores do dado seja tratado como 7, o que é um número muito alto. E isso matematicamente gera uma chance muito grande de você vencer essa batalha de dois dados aí, porque em diversas mesmo combinações que a gente tem, você vai conseguir com esse set imposto no menor dado do oponente, você vai conseguir garantir que esse efeito seja para ele. E lembrando, esse é um efeito lingering muito forte, né? Você não pode ativar nenhum efeito de monstro e você não pode declarar um ataque. Isso é realmente avassalador de forte. E lembrando, esse pode ser, entre aspas, o primeiro movimento do seu turno, aonde você faz esse bicho, você obriga o oponente lá a jogar os dados, você faz com que ele não possa ativar mais efeitos de monstro, e você agora você vai poder fazer o seu full combo inteiro sem se preocupar com hand trap. Então, realmente é uma carta muito nociva. Se não me engano, eu não tenho certeza dessa frase, tá? Mas eu posso até fazer a conta depois pra vocês, se vocês quiserem. Se não me engano, a chance desse bicho dar errado é 8%. Não tenho certeza. Eu acho que esse número é o que eu me lembro mais ou menos da memória. Então você tem. É um bicho que tem 92% de chance de fazer o que ele realmente quer fazer. Então vale muito a pena você correr esse risco do bicho, né? Então a carta é muito nociva. Por conta disso, especulou-se que na banlist teríamos o banimento preventivo desse cara. E aí, quando saiu esse vazamento de banlist, a gente não teve esse banimento. E aí a gente ficou, será? A gente tem até argumentos de que esse bicho não é tão forte assim, de que eu prefiro tomar esse bicho do que tomar um bicho que seja 100% garantido de interação, porque pelo menos nesse caso dá 10% de chance de eu entre aspas, ganhar na cagada ali, né? Ao invés de tomar o full combo do cara e perder do mesmo jeito. Então, existem argumentos sobre a qualidade desse bicho, mas a verdade é que muita gente simplesmente vai acabar ganhando só por conta dessa carta acabar decidindo no dado, literalmente, o resultado da partida. E um dado extremamente injusto, né? Então, esse cara, ele pode acabar rodando. Não tenho certeza se até lá já vai ter tido torneio com esses novos decks pra gente ver o impacto dessa carta. Mas como é uma carta que já tá no radar da sociedade, que está sendo pedida pela comunidade, a gente provavelmente vai esperar que isso seja atendido. Do contrário, veremos partidas de dados no lugar de partidas de Yu-Gi-Oh! E uma outra possibilidade de mudança de opinião aqui quanto à Inguine de Fiendsmith, que nessa banlist possível vazada, ela passou completamente ilesa. E aí espera-se que talvez mudem alguma coisa de ideia e que deixem alguma coisa do Fiendsmith ser oprimida aí. Talvez um César, talvez diminuir uma consistência de alguma maneira, talvez uma Lacre, uma Trap, um Desirai, não sei.
Eu acredito que não vai ter, mas eu particularmente acho que podia dar pelo menos uma cutucadinha no Fiendsmith. Eu acredito que a carta que deveria ser cutucada seria o César, que é a mais forte delas, e pelo menos o César é aí uma segunda oportunidade, mais um mesinho de chance deles encostarem em alguma coisa de Fiendsmith, adicionando nessa banlist aí. Então, é isso. O que vocês acham que vai ter de diferente da banlist, supondo que essa banlist que vazou seja a banlist certa mesmo, né? O que vocês acham que vai ter de diferente por conta desse atraso? Vocês acham que vai ser absolutamente nada? Vocês concordam com essas opções que eu trouxe aqui para serem novamente visadas pela banlist? Vocês acham que eu tô viajando? Vocês acham que alguma coisa tem que ser banida com prevenção aí, com as cartas novas que estão por vir? Vocês acham que o resultado do Mundial pode influenciar nisso? Eu acho que não, porque vai sair logo em seguida, então eu acredito que é muito pouco provável, mas vai saber, né? Nunca se pode esperar algo da Konami, ela sempre vai fazer as coisas de surpresa. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo até o final e até uma próxima.